Meus irmãos, nós vimos na última oportunidade Jesus comparando a incredulidade com a ação de um espírito maligno, demonstrando como que ela é terrível. E de maneira alegórica, nós chamamos esse espírito incrédulo de Senhor Incredulidade. Nós vimos como a incredulidade torna muito pior o estado final daqueles que descansam numa reforma apenas exterior, aqueles que retiram um ou outro pecado das suas vidas, arrumam uma ou outra coisinha, parecem estar passando por um processo de santificação, mas na realidade não estão. Então aplicamos o texto como uma advertência a respeito do perigo que correm todos aqueles que fingem ser cristãos e daqueles que foram convencidos, mas que não foram convertidos pelo Evangelho, e daqueles que vivem uma vida desocupada dentro da igreja. Pois bem, bem no meio desse contexto de controvérsias dos fariseus com Jesus, e que revelou a incredulidade daquela nação chamada pelo próprio Senhor de má e adúltera, e antes de chegar no capítulo 13 a um grande bloco de ensinos por meio de parábolas proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus registrou aqui esse diálogo a respeito da família de Jesus Cristo. E até parece, a princípio, meio deslocado, mas nós cremos que o Espírito Santo ele tem um propósito determinado para cada texto que nós temos nas Escrituras. Então, essa estranheza, essa forma meia deslocada que aparenta, é apenas uma impressão apressada, se eu posso dizer assim. Vinda de uma leitura meio descuidada, meio rápida, que passa por cima sem prestar atenção nas coisas das Escrituras Sagradas. Por isso, vamos fazer, então, uma leitura atenta desse texto. Então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, a partir do verso 46, nós lemos o seguinte: Enquanto Jesus ainda falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam parados do lado de fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Jesus, porém, respondendo, disse àquele que lhe falava: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele, apontando para os seus discípulos com a sua mão, disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós vamos até ti com o pedido que tu nos auxilie nessa exposição, como tu tens nos auxiliado ao longo da nossa história. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos em cima da tua palavra, a não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Ajuda-nos, Senhor, a não nos apressarmos em conclusões e nem sermos desrespeitosos, nem com a crença de ninguém e principalmente com a história do nosso Senhor e Salvador. Que o temor esteja presente nos nossos corações, nos nossos lábios, que os nossos ouvidos possam estar atentos pela ação do teu Santo Espírito, Senhor. E que nós possamos aprender e extrair da tua palavra algo precioso para que a nossa vida possa ser transformada e santificada dia após dia. Pedimos essas coisas no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos expor esse texto em duas oportunidades.
Nós vamos dividir esses versos em duas exposições. E hoje nós veremos que a família natural de Jesus, ela não seguia o Senhor e achava-se de alguma maneira privilegiada. São equívocos bem atuais dentro da igreja. Depois nós veremos se há algum respaldo bíblico para afirmar alguns dogmas que o catolicismo romano impõe e as consequências destes ensinos em relação aos decretos de Deus. Por fim, nós vamos honrar a verdadeira Maria, conforme as Escrituras nos revelam, nos falam sobre ela. E ela tem algo muito importante para ensinar, tanto a católicos romanos quanto a protestantes. E que Deus Pai, pela ação do Espírito Santo, se agrade de nos auxiliar nesta manhã, para nós compreendermos as Escrituras com amor, com temor, com fé autêntica, fé bíblica, porque tudo que não é feito por fé é pecado, nos diz Paulo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé bíblica, meus irmãos, não é algo que simplesmente nos falaram, ou algo que nós queremos, ou escolhemos crer. Mas a fé bíblica é a certeza daquelas coisas que nos foram reveladas por Deus por meio da sua santa palavra. Sendo assim, vejamos em primeiro lugar, então, a família de Jesus. Eles não seguiam Jesus. Note, no meio das controvérsias, após aquele poderoso, extraordinário milagre, Jesus está no meio das controvérsias e ele está no meio de uma multidão. Marcos, ele vai revelar que a mãe e os irmãos de Jesus não o acompanhavam. Em Marcos nós lemos que chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. Dá a impressão, meus irmãos, o seguinte, que a convivência particular pode ter feito que eles achavam que não precisavam ouvir Jesus publicamente. Afinal de contas, tomamos café da manhã com Jesus. Não preciso estar no meio da multidão. A ironia, diz um puritano, é que eles estavam do lado de fora, desejando falar com Jesus, quando deveriam estar do lado de dentro, no meio da multidão, ouvindo ele. Constantemente, nós vemos pessoas que procuram a igreja apenas quando desejam alguma coisa, quando precisam de alguma coisa, quando necessitam da oração da igreja. Mas sem caminhar com o Senhor, essas pessoas não têm relacionamento com Ele. E não tendo relacionamento com Ele, essas pessoas têm apenas demandas e urgências. Talvez a família do Senhor estivesse tentando tirar Jesus da vista do público, levando ele para um local seguro, talvez para repousar, ou talvez porque os seus opositores já haviam decidido matá-lo. Mas, em outra ocasião, nós lemos o seguinte: certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Agora prestem atenção. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Em outra versão diz, saíram para prender. Está fora de si, diziam. Marcos capítulo 3. Essa era a opinião dos familiares de Jesus. Ele está fora de si. Vamos prendê-lo, vamos impedi-lo. Jesus estava correndo entre multidões, sem tempo de comer, sem tempo de descansar. E ainda assim, Jesus ele não foi amparado e não foi cuidado por sua família. Nós não lemos em local nenhum eles trazendo, por exemplo, comida para ele. Ó Jesus, trouxemos aqui uma marmitinha para o Senhor, né? Descansa um pouco. Não encontramos isso. O que nós encontramos é uma demanda por uma audiência.
Certo dia, nós lemos isso lá em João capítulo 7, próximo da festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus chegam com muita ousadia e desrespeito e dizem para ele o seguinte: sai daqui e vai para a Judéia. Se fazes estas coisas, esses milagres, manifesta-te ao mundo. E aí João explica, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus, a princípio, num primeiro momento, não creram em Jesus Cristo. A sua própria família não creu em Jesus. Em segundo lugar, eles achavam-se privilegiados. Eles queriam ter a sua atenção imediata quando desejavam. Parece aquilo que nós costumamos chamar de carteiraço, né? Dá a impressão, parece que eu estou ouvindo sua mãe e seus irmãos chegando e dizendo: chamem meu filho. Vocês sabem com quem estão falando? Chamem o nosso irmão, nós queremos falar com ele. Não nos impeçam disso. Não importava se Jesus estava ocupado, eles queriam falar com ele. Além de não ouvirem os seus discursos, os seus familiares não puderam esperar Jesus terminar o seu trabalho. Além de não estarem seguindo ele, e poderiam então aguardar ele encerrar e chegar e falar com ele, não, queremos falar agora. Se a proximidade foi a causa da família do Senhor agir dessa maneira, nós devemos nos questionar por que aqueles que não possuem tal proximidade hoje na igreja fazem exatamente a mesma coisa. Quantos que vêm à casa do Senhor e que acham que por causa disso já fizeram o suficiente e já ouviram o suficiente a respeito de Jesus no domingo e que podem então passar a semana inteira afastados, longe das Escrituras, longe da oração, longe da adoração, longe da ação de graças, mas se aproximando do Senhor apenas se precisarem de alguma coisa, se desejarem alguma coisa. O homem, em seu orgulho, ele quer que Deus esteja sempre de prontidão para servi-lo, enquanto ele mesmo nunca está disposto para servir ao Senhor. Aqueles que estão mais longe do Senhor, normalmente são aqueles que esperam ser ouvidos mais prontamente. Como se o Senhor tivesse alguma dívida com essas pessoas. Como se o simples fato de procurar o Senhor numa dificuldade fosse um privilégio. Em terceiro lugar, nós vemos a atualidade desses equívocos. Além das que eu já falei, eu quero listar mais 3. Perda de temor por proximidade. E aqui eu tenho que fazer um parênteses nas minhas próprias anotações, que aqueles que lidam com o ensino da palavra de Deus são alvo fácil disso aqui. Porque estão constantemente em cima de suas Bíblias, em cima de seus livros teológicos. E essa proximidade com o sagrado causa um costume. Isso é muito triste. Perda do temor pela proximidade do sagrado. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: observe que frequentemente aqueles que estão muito próximos dos meios do conhecimento e da graça são os mais negligentes, e agora estamos falando de igreja. A familiaridade e a facilidade de acesso originam doses de desdém. Há muita verdade neste provérbio simples, diz o puritano. Quanto mais próximo da igreja, mais longe de Deus. O que ele está falando? Que nós devemos abandonar a igreja e fazer igrejas nos lares? Não, longe disso. Naquela época isso aí dava cadeia. Mas que às vezes a proximidade tira o nosso temor. A proximidade tira o nosso amor. Ficamos confiantes demais. Oramos de qualquer jeito.
Participamos do sacramento de qualquer jeito, lemos a Escritura de qualquer jeito, como se estivéssemos lendo qualquer coisa. Faríamos bem se de vez em quando víssemos alguns daqueles vídeos de quando Bíblias chegam para pessoas em países comunistas. Eu me recordo de um carregamento, uma caixa de Bíblia, chegando para uma igreja perseguida na Coreia do Norte, oprimida pelo comunismo. Aqueles crentes pareciam aqueles vídeos também que a gente vê de pessoas em alguns lugares da África morrendo de fome quando chega ajuda humanitária. Eles se agarravam naquelas Bíblias e choravam e beijavam e de joelho glorificavam a Deus, porque tinham acesso àquela Bíblia. Imagina como eles não iam se aproximar das Escrituras, quando que nós muitas vezes nos aproximamos como se não fosse nada. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que temos algum privilégio porque viemos à igreja? Senhor, isso não pode acontecer comigo, na minha vida, porque eu venho na igreja, Senhor. Nossa, Senhor, eu li um salmo nesta manhã, ou porque fizemos alguma oração na hora da refeição já de boca cheia, porque estávamos com pressa e com fome, e achamos que temos privilégio. Quantos que se perdem porque acham que são filhos de crente e já está legal. Fui batizado na infância, então está tudo bom, isso basta. Quantas vezes nós queremos que os nossos familiares encontrem e ouçam o Senhor, enquanto que nós vivemos do lado de fora, afastados do seu povo, longe da comunhão com Ele. E oramos, Senhor, salva a minha família. Parece que eu escuto os anjos ao redor dizendo assim: Senhor, salva ele primeiro. Salva ele primeiro. Depois, observem como o diabo usa tudo para atrapalhar a pregação do Evangelho. Meus irmãos, quem mais desejava interromper o Senhor Jesus Cristo não eram os fariseus, mas era o pai dos fariseus. Raça de víboras, filhotes da serpente. Satanás não se envergonhou de usar nem mesmo os familiares de Jesus Cristo para isso. E ele continua agindo desta forma também, porque ele faz o mesmo conosco, usando as nossas famílias, usando os nossos amigos, para nos impedir de ouvir e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Spurgeon diz que muitas mães nervosas têm impedido os seus filhos que foram separados para o ministério quando a coragem deles desafia o perigo. Mas o nosso Senhor não permitiu que o seu amor por sua mãe o fizesse retroceder. Irmãos, nós devemos ter total respeito e amor pelos nossos pais, mesmo porque é um mandamento bíblico, nosso quinto mandamento, mas nós não podemos, de maneira alguma, negligenciar os nossos deveres religiosos por causa dos nossos familiares, nem por causa dos nossos amigos. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Depois, como as nossas famílias podem nos ferir. Lá, um pouco à frente, no capítulo 13 de Mateus, nós vamos ler o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria. E as pessoas normalmente param aqui, mas Jesus continua: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E como isso é verdadeiro, né? Você fala para o seu irmão, você fala para o seu pai, você fala para sua mãe, você fala para o seu filho. Fala. Parece que você está falando com um bloco de metal. E qualquer outro que fala de fora desse meio que fala, eu ouvi um negócio sensacional hoje. Santo de casa não faz milagre, não tem aquele ditado? Isso é muito verdadeiro. E notem como a família pode ferir. Note que quem matou Abel foi seu irmão Caim. Quem vendeu José para o Egito foram seus irmãos. Quem roubou a primogenitura de Israel foi Esaú. Notem que o irmão do filho pródigo é que era o maior problema.
ficou brabinho porque ele se converteu, porque ele voltou para casa. Quantas vezes, irmãos, os nossos familiares ou os nossos amigos não nos compreendem e nos acusam injustamente ou nos magoam com alguns comentários ou com algumas acusações? Um pastor escreveu que, em termos humanos, existem pouquíssimas críticas mais dolorosas do que aquelas feitas contra nós por aqueles que nos conhecem por mais tempo. Os meus primeiros pastores me disseram o seguinte uma vez: a pedrada que mais dói é aquela de mais perto. É tão óbvio, mas é verdadeiro. Mesmo porque ela tem mais precisão, ela atinge bem no machucado, e ela vem com uma força e com um impacto tremendo. Quantas vezes, irmãos, aqueles mais próximos, bem intencionados ou não, eles acabam nos atrapalhando naquilo que nós devemos fazer. Note, Jesus não permitiu que o afeto por sua família atrapalhasse a sua missão. Em segundo lugar, vejamos então o engano da ideia da Sagrada Família. E que Deus me ajude. Em primeiro lugar, vamos estabelecer a nossa fé. Nós somos cristãos, protestantes, reformados. Temos princípios. Depreciar alguém, mentir sobre alguém, caluniar alguém é pecado, correto? É pecado. E mesmo que seja uma mentira do bem, exaltando, inventando ou aumentando uma verdade, continua sendo pecado. Por quê? Porque é mentira. Não é só o caluniar. Existe a calúnia do bem. Ah, ele é tão bom. Êxodo capítulo 20, nós lemos o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Sobre esse mandamento, o nosso catecismo maior de Westminster vai ensinar o seguinte, e eu resumi aqui porque depois leia em casa, é bastante. Os deveres exigidos no 9º mandamento são, prestem atenção, conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, evidenciar e manter a verdade e de coração sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade em todas as coisas, quaisquer que sejam. Considerar caridosamente os nossos semelhantes, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeiras e caluniosas. Não é só as maldizentes, não é só as caluniosas, mas as lisonjeiras também. Na próxima pergunta diz: os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo que prejudica a verdade, a boa reputação do nosso próximo, o testemunho falso, resistir e calcar à força a verdade, chamar o mal de bom e o bom de mal. Agora olha, mentir, adular e vangloriar, depreciar ou elogiar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, negar os dons e as graças de Deus, desculpar e atenuar os pecados, e por fim, a admiração excessiva de outrem. Os irmãos vão entender por que eu enfatizei esses pontos. O catecismo ainda vai nos dizer o seguinte, que as escrituras sagradas, elas são a palavra de Deus, a única regra de fé e de prática. Muitos que estão dizendo que são reformados acham que é só regra de fé. Mas se não for regra de prática, você tem que repensar quando se diz reformado. Não estou dizendo que não seja cristão, mas não vai ser um reformado. A próxima pergunta diz o seguinte, que as escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Irmãos, nós abraçamos aquele princípio que é muito conhecido, sola escritura, somente a escritura.
que significa que a Bíblia é única regra de fé e prática, que significa que a Bíblia é infalível, normativa e autoridade final em toda e qualquer questão religiosa. Sendo assim, meus irmãos, qualquer tradição, qualquer doutrina, qualquer prática, qualquer ideia humana, ou qualquer ensino ou escrito de um teólogo, padre, pastor, pai da igreja, reformador, qualquer dogma que não esteja de acordo com a Sagrada Escritura deve ser rejeitado. Simples. O que é um dogma que eu falei? Berkhoff vai nos explicar que o termo significa uma opinião ou uma crença, uma resolução ou um decreto. No catolicismo romano, dogma é uma doutrina considerada fundamental, irrefutável para a fé, estabelecida pela autoridade da Igreja, seja pelo Papa ou seja em algum concílio. E todos os fiéis católicos romanos, eles devem aceitar um dogma como parte da sua fé, ainda que ela não esteja sendo confirmada pela Escritura, porque é um dogma. A igreja, o colegiado, tem autoridade igual, eu diria superior, à Bíblia, à Sagrada Escritura, dentro do catolicismo romano. E não sou eu que diz isso, são os próprios católicos romanos. Desde a Reforma protestante, o protestantismo tem rejeitado essa associação entre dogma e os pronunciamentos eclesiásticos infalíveis. Não é que o protestante riscou a palavra dogma do seu vocabulário, mas ele interpreta a palavra de uma forma diferente. Segundo o pensamento da Reforma, todos os dogmas eles devem ser testados em comparação com a revelação de Deus na Sagrada Escritura. Nós cremos nas Escrituras. Para nós, as Escrituras são preciosas. Para nós é muito verdadeiro o que Jesus falou orando sobre nós. E ele ora ao Pai dizendo: santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. João 17:17. Avancemos então. Em segundo lugar, os irmãos naturais do Senhor. Viram que eu estabeleci todo um lastro a respeito de como nós devemos nos aproximar das Escrituras e como que nós devemos basear a nossa fé em alguma coisa, ou seja, as Escrituras. Os irmãos naturais do Senhor. Nós lemos que a mãe e os irmãos de Jesus, eles estavam parados do lado de fora. A Bíblia, meus irmãos, ela menciona que Jesus, ela menciona em todos os evangelhos, em todos os 4 evangelhos, que Jesus tinha irmãos. Não é um pensamento obscuro de uma contracapa, está lá em todos os evangelhos. Mateus e Marcos, inclusive, dão os nomes de alguns dos irmãos de Jesus e mencionam irmãs. Em Mateus, no capítulo 13, um pouco à frente, nós vamos encontrar o povo da cidade de Jesus, de Nazaré, murmurando, dizendo o seguinte sobre Jesus: não é este filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos não se chamam Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? E aí uma pergunta se faz necessária. Essas pessoas que foram listadas, elas eram filhos de Maria? Ou não eram? Várias teorias foram feitas e adotadas na história do cristianismo. Uma das primeiras foi que esses homens e as irmãs foram considerados filhos de um casamento anterior de José. José, então, teria tido um casamento, ele era casado, então provavelmente ele era viúvo quando, então,
se casa com Maria. Então José tinha filhos anteriores. Eles não são filhos de Maria. Contudo, meus irmãos, não há nenhum indício de que José fosse viúvo ou que tivesse filhos desse suposto casamento, em nenhum lugar das Escrituras Sagradas e nem na tradição. Os católicos romanos têm uma segunda tese. Eles defendem que o termo irmãos, ele foi usado no seu sentido mais amplo e significa, na realidade, primos. Não é irmãos, é primos. Ou qualquer tipo de familiar próximo a quem os judeus costumavam chamar de irmãos. Essa teoria foi criada por Jerônimo no século IV. Século IV, Jerônimo cria isso para dar uma resposta. Jerônimo foi o autor responsável pela Vulgata, a versão em latim das Escrituras. Uma obra memorável, maravilhosa. Contudo, diante das debilidades que haviam nos textos que ele tinha acesso, é uma obra que contém várias falhas, vários equívocos, mas não tira o mérito. Todavia, ele cria essa tese, baseia essa tese. Meus irmãos, talvez alguns dos senhores conheçam a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, apostólica, romana, né? Por editora romanista. Ela é muito estimada entre os teólogos, tanto pela sua tradução quanto por suas notas de estudo. E ela traz algumas notas interessantes sobre esse texto, afirmando primeiro o seguinte: embora tendo sentido primeiro, é a nota da Bíblia Católica, tendo sentido primeiro de irmão de sangue, a palavra grega usada pode designar relações de parentesco mais amplas, e principalmente um primo irmão. Pode. Mas o primeiro sentido é irmão. Contudo, continua a nota: o grego possui outro termo para primo. E esse termo foi usado uma única vez em todo o Novo Testamento, Colossenses 4, Marcos, primo de Barnabé. Ou seja, vamos ver o que nós temos aqui. Há um termo específico para primos. Há uma palavra específica para primos. E essa palavra, ela não foi usada em nenhuma das vezes que a Bíblia se refere aos irmãos de Jesus. Não é meio estranho isso? Se não houvesse essa palavra, quanto mais há. Essa nota, ela afirma ainda o seguinte, meus irmãos: desde os padres da igreja, pai da igreja, né? Padre, pai. Os pais da igreja quem eram? Foram os primeiros líderes da igreja, muitos destes discípulos diretos ou indiretos dos apóstolos. Desde os padres da igreja, diz a nota, a interpretação predominante viu nesses irmãos de Jesus primos. Agora olha que maravilhoso isso. Viu irmãos como primos de acordo com a crença na virgindade perpétua de Maria. Então notem o viés. Viu de acordo com a crença. Além disso, continua a nota, isso concorda com João 19, o qual deixa supor que na morte de Jesus Maria estava sozinha. Irmãos, são argumentos de uma fragilidade muito grande. Primeiro, nem os pais da igreja, nem o Papa, nem Lutero, nem Calvino, nem os puritanos, nem mesmo eu ou qualquer um dos senhores tem autoridade para determinar um dogma não revelado pelas Sagradas Escrituras. No caso, a virgindade perpétua. Muito menos para mudar o sentido de um termo. Não, irmão não é irmão, irmão é primo, de acordo com esse dogma. Você estabelece o dogma e depois interpreta de acordo com o dogma, mas você não tem autoridade para fazer esse dogma, mesmo porque ele não tem embasamento bíblico. Segundo lugar, dizer que Maria estava sozinha na crucificação não prova absolutamente nada, porque lá no capítulo 26 de Mateus a gente vai ler o seguinte: todos os discípulos deixando fugiram. Não tem prova nenhuma aqui. Um estudioso holandês, ele afirmou que falta apoio da tradição para a hipótese apresentada por Jerônimo,
de que esses irmãos de Jesus fossem primos. Ao contrário, a tradição mais antiga apoia a ideia de que Tiago, o autor da epístola, e Judas, o autor também da epístola, a carta de Tiago e a carta de Judas, que esses eram irmãos de Jesus. Note, eu falei, e a Bíblia registra que os irmãos a princípio não creram. Tiago foi um desses que a princípio não creu, mas por fim ele acreditou. E não apenas acreditou, como se tornou um dos principais líderes da igreja. Quem testemunha isso, por exemplo, é o apóstolo Paulo. Ele escreveu que quando esteve em Jerusalém, ele não viu a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Não primo, irmão do Senhor. Tiago, ele ficou tão conhecido como irmão do Senhor, por ser um dos líderes da igreja, que Judas ele não precisava mais nem ao mesmo se apresentar como tal, mas podia simplesmente fazer uma modesta referência ao fato de que ele era irmão de Tiago, o irmão do Senhor. Judas 1:1 diz isso. A explicação de que esses irmãos seriam primos, meus senhores, não tem base bíblica. Agora, nós devemos nos perguntar por que persiste? Por causa do dogma. E esse é meu terceiro ponto, a virgindade perpétua de Maria. O segundo concílio de Constantinopla, 553, Anno Domini, ano do Senhor, confirmou o dogma como um dogma oficial, porque era um ensino que estava por aqui, por ali, e aí ele confirma como um dogma oficial da Igreja Católica Romana que Maria permaneceu virgem antes, texto agora do concílio, antes, durante e depois do nascimento de Jesus. No início da Reforma, essa tradição ela não foi contestada. Os reformadores estavam lidando com aquilo que Lutero chamou de o cativeiro babilônico da igreja. Havia muita coisa para ser combatida e discutida. E isso passou reto nos primeiros momentos. Calvino, Lutero, por exemplo, que os católicos gostam de xingar esses homens, eles defenderam a virgindade perpétua de Maria. Então ela não foi contestada, essa tradição, inicialmente, mas com o passar dos anos, como eu falei da dificuldade lá de Jerônimo com a Vulgata, poucos documentos, os reformadores também tinham poucos documentos. Mas lembrem comigo o seguinte, o que é a Reforma Protestante? O que faz a Reforma Protestante? É um grande avivamento de Deus se utilizando de causas secundárias e várias delas, como a economia, a luta por independência das cidades-nações, a expansão marítima, né? A política também, por que não? E também o renascentismo. Quando os textos antigos começaram a receber a devida atenção, as pessoas começaram a querer ir para os textos primários. Eu não quero mais saber da tradução, por exemplo, da Vulgata em latim. Eu quero o grego e o hebraico. E esses textos, havia uma abundância maior deles. E quando as pessoas foram para esses textos, começaram a descobrir alguns erros de tradução que formavam alguns ensinos. Com o passar dos anos, então, o entendimento de que esses irmãos eram verdadeiros filhos de Maria tornou-se um padrão comum. Esse estudioso que eu citei, ele diz o seguinte: do ponto de vista exegético, o que significa isso? Da interpretação pura da Sagrada Escritura, não existem motivos para que se duvide que os irmãos e irmãs de Jesus eram, de fato, filhos de Maria. Irmãos, eu falo isso com muito temor no coração, porque eu não quero ultrapassar em nada a palavra de Deus, nem ofender nada da palavra de Deus. Eu não me importo muito de ofender pessoas. Eu me preocupo mais em ofender as Escrituras Sagradas. Mas também não quero ofender a ninguém, né? O que eu estou falando aqui, meus irmãos, não é demérito nenhum para Maria. Não estou falando absolutamente nada que vá contra
Maria, a Maria bíblica. Nada. Muito pelo contrário. Com todo temor a Deus e respeito pela crença individual, mas como prisioneiro da verdade revelada pelas Escrituras e dependente da graça de Deus, eu vou tentar ser o mais claro e biblicamente fiel possível. Nós, meus irmãos, precisamos separar dogmas de revelação bíblica, porque isso tem influência na nossa vida. Veja, Maria, mãe de Jesus Cristo, ela foi uma mulher excepcional, maravilhosa, digna. Ela foi e é nossa irmã em Cristo Jesus. Mas Maria tem sido muito maltratada, tanto pelos católicos romanos quanto pelos protestantes. E eu creio que os ataques estúpidos, desnecessários que muitos evangélicos fazem à pessoa de Maria são maus. Necessitam de arrependimento, mas eles não são tão nocivos quanto aos muitos e muitos enganos criados pelo catolicismo romano, sob a pretensão de honrar ela, quando na realidade estão mentindo sobre ela. Analisemos algumas escrituras. Abra comigo Mateus capítulo 1, verso 22. Mateus 1, 22. Pelas profecias, meus irmãos, a mãe de Jesus, ela deveria ser uma jovem virgem. E Maria cumpriu esse requisito, né? Chegaram lá? Diz o seguinte, verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mantenha aberto. Depois disso, o anjo do Senhor, porque aqui é o anjo do Senhor falando com José, né? O anjo do Senhor ordenou que José se casasse com Maria. Irmãos, casamento envolve relacionamento íntimo. Deus ordenou e José obedeceu, conforme nós lemos. Vá no verso 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Agora prestem atenção. E não a conheceu, ou seja, e não teve relações com ela. É isso que significa. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Tem muita informação aqui nesse texto. Não a conheceu, até que. Não há dificuldade. Nós encontramos em Lucas a mesma coisa, não precisa nem abrir. Lá vai dizer o seguinte: e Maria deu à luz a seu primogênito. Lemos aqui, não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito. E em Lucas, Maria deu à luz a seu filho primogênito. Primogênito, o que é primogênito? Refere-se a primeiro. Muitos afirmam que tal qualificação poderia ser aplicada a Jesus, ainda que ele fosse filho único. Poder pode, meus irmãos, mas por que o evangelista usaria essa nomenclatura? Porque, veja, acompanhe comigo o raciocínio. A concepção virginal, ela já foi declarada e já foi cumprida. Reafirmar que a virgem concebeu, né, a virgem que concebeu, ela não teve filhos antes é redundante. Por quê? Porque para ser virgem, ela não poderia ter filhos antes. Isso é evidente. Primogênito refere-se a primeiro em várias coisas, mas em se tratando de filhos, a primeiro filho. Notem, eu sou filho único de minha mãe. Portanto, eu fui o primogênito de minha mãe. Mas, como minha mãe não teve outros filhos, nem ela, nem eu, nem ninguém me chama de primogênito, mas me chama de filho único. Esse é o natural. Agora veja, se Maria tivesse
se Maria não tivesse, tido outros filhos depois, Lucas, ele não ia escrever assim: Maria deu à luz a seu filho primogênito, mas Maria deu à luz a seu filho único. Estou forçando o texto? Não estou, meus irmãos, porque a linguagem bíblica a respeito de Jesus atesta isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o unigênito do Pai, ele é o único Filho de Deus e é o primogênito da ressurreição. Isso é glorioso. Vamos acompanhar João 3, vai nos dizer o seguinte, porque todo mundo conhece: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou deu o seu Filho único. Mais à frente já vai dizer assim: quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus, ele é chamado de único do Pai, unigênito do Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo é e sempre será o único Filho legítimo de Deus. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Contudo, Jesus é chamado pelas Escrituras de primogênito da ressurreição, significando o quê? Que ele foi o primeiro que ressuscitou. Alguns comentaristas vão dizer que não é só isso, ele é chamado primogênito da ressurreição porque ele tem soberania e poder sobre a morte, tudo bem, mas ele não deixa de ser o primeiro, e eu acho que essa linguagem faz muito mais sentido. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Notem, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1. Romanos, Paulo vai dizer o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. A linguagem se adequa a Jesus. Portanto, quando Lucas diz que Jesus foi o primogênito de Maria, Lucas e Mateus estão afirmando tanto que Jesus foi o seu primeiro filho, quanto que ele teve outros irmãos, Maria então teve outros filhos. Porque ele foi o primeiro e não o único. Mas nós devemos nos perguntar o seguinte: se fosse para Maria morrer virgem, por que ela precisaria casar? Por que Deus não deixou José abandoná-la? Se esses irmãos eram de um suposto casamento anterior de José, onde que eles estavam no nascimento de Jesus? Seria bacana lá na figura do presépio ter lá mais uns homenzinhos e dizer: esses aqui eram os irmãos dos filhos de José. Onde que eles estavam na fuga para o Egito? Onde que eles estavam no censo, né? Porque Jesus nasce naquele momento. Então eles tiveram que recensear, mas os filhos de José não foram. Talvez porque não existiam ainda, porque Maria ainda era virgem. Quando ele ficou para trás no templo aos 12 anos, cadê os seus irmãos? Irmãos, se esse dogma fosse legítimo, deveria ser apoiado por pelo menos uma afirmação bíblica. Eu confesso para os irmãos, meio verso bíblico que dissesse que Maria permaneceu virgem para sempre, estava de bom tamanho, mas nós não encontramos. O que nós encontramos é justamente o contrário. Esse dogma, ele contraria os textos bíblicos. E o meu ponto principal é o seguinte: eles parecem diminuir a maternidade e o casamento. E é esse o nosso próximo ponto: consequências desses enganos. O desprezo pelos decretos de Deus. Reafirmo, em nenhum momento, em nenhum texto das Escrituras, nós encontramos qualquer indício ou intenção de Jesus Cristo divinizar a sua mãe. Muito menos de tratá-la sem o devido carinho ou respeito. Ele foi fiel à lei plenamente e não pecou. Muitos evangélicos também têm que reafirmar isso. Eles vão precisar se arrepender da forma grosseira e arrogante que tratam Maria, pelas bobagens que falam a respeito dela. Mas
nada tem sido mais usado pelo inimigo da igreja para levar as pessoas à idolatria do que a forma com que os católicos romanos lidam com Maria. E esses também precisam se arrepender. Por quê? Porque tais enganos fomentados por esse dogma são uma forma velada de desprezar o evangelho. Quer ver? Em primeiro lugar, a família espiritual de Jesus, ela é mais importante do que a sua família natural. A verdadeira sagrada família é a igreja. São aqueles pelos quais Jesus morreu. E entre esses estão também sua mãe Maria, seu pai José e seus irmãos. Lucas 11 nós encontramos o seguinte: enquanto Jesus falava, prestem atenção nesse verso, enquanto Jesus falava, uma mulher no meio da multidão gritou: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. A linguagem é forte, é Bíblia, meu irmão. Fica chateado. De quem que essa mulher estava falando? De Maria. Tu é tão santo que bendita é aquela que te gerou, os seios que te alimentaram. Continua o texto: Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A bem-aventurada Maria teve uma grande glória, mas meu irmão, minha irmã, possuem glória maior aqueles que foram adotados por Deus Pai em Cristo Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. O puritano Jonathan Edwards escreveu o seguinte: ter graça no coração é um privilégio maior do que a própria Virgem bem-aventurada teve em ter o corpo da segunda pessoa da Trindade concebido em seu ventre pelo poder do Altíssimo que a cobriu com a sua sombra. Notem que linguagem respeitosa, mas está dizendo o quê? Que a igreja que tem a graça possui um privilégio maior. Segundo lugar, na liturgia romana, isso é muito triste. Se você já foi em alguma missa, você vê isso. Notem aqui, ao invés de Maria ser a mãe de Jesus, o que é uma grande honra, é Jesus que é considerado filho de Maria. É invertido o valor e os papéis. Quase como se a santidade dele dependesse da dela. A Bíblia afirma que ninguém pode ser santo e digno em relação a Deus, porque não há um justo nenhum sequer. Não foi a santidade de Maria que fez ela digna de ser mãe de Jesus, mas foi a graça de Deus, nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, que a tornou digna. Ou seja, ela não foi santa para gerar Jesus. Ela não foi santa porque gerou Jesus, mas ela é e continua sendo santa porque ela foi salva e santificada por Jesus Cristo. Isso não é pouco. Assim como Abraão, ele foi justificado pela fé num Salvador que nasceria milhares de anos depois, Maria foi justificada pela fé naquele que estava no seu próprio ventre. Que honra e que glória! Meus irmãos, ela é tão santa quanto qualquer um de nós. Por quê? Porque todos nós e ela fomos santificados pela mesma graça. E porque a glória é daquele que santificou a ela e a nós. A glória não é de quem é santificado, mas de quem santifica. Porque dar é melhor do que receber. Ela necessitava dessa graça tanto quanto nós, meus irmãos. Vamos ouvir Maria. Lucas 1, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem tem um Salvador é porque precisa ser salvo. Para Maria isso não era problema, mas para o católico romano é. Para a Bíblia isso não é problema, mas para o católico romano é. Terceiro,
ou Maria e os seus filhos imaginavam que tinham algum privilégio com o Senhor, ou a pessoa que abordou Jesus imaginou isso. Infelizmente, hoje, muitos têm substituído Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, conforme Paulo escreveu em 1 Timóteo, e tem colocado uma outra mediação. Eu tinha ouvido, não tinha crido, eu tinha ouvido e não tinha crido, até que eu tive a infelicidade um dia de ligar a televisão e vi um famoso padre pregando, dizendo o seguinte: se você chegar no céu, a blasfêmia não é pouca, segura aí. Se você chegar na porta do céu e você não puder entrar, peça a Maria, que ela vai levantar como numa tenda um espaço para você poder entrar. A parte de toda a baboseira que está sendo dita aqui, só está comprovando algo que você vê em qualquer missa católica, que Maria é colocada ao lado, ou talvez acima, como mediadora. Tem as orações de Maria, mediadora, mas note, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Eles justificam seus erros com sentimentalismo. Ah, mas é a mãe de Jesus. Mas e o Pai de Jesus, que é Deus, e o único Deus que deve ser adorado, e que nos ensinou essas coisas claramente? Eles preferem desonrar o Pai Celestial para honrar Maria, nossa querida irmã em Cristo Jesus. Meus irmãos, ela não teve acesso especial a Jesus nem durante o ministério terreno de Jesus, quanto mais hoje que o Senhor já foi glorificado, está à destra do Pai. Quem pede alguma coisa a Maria em oração deveria ouvir o que ela diz nas Escrituras, e ela está apontando para Jesus. Fazei tudo quanto Ele vos disser. E o que Jesus diz a respeito de oração? Ah, não tem problema, pode pedir para minha mãe, que aí ela fala comigo. Não, o que ele diz? Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não tem espaço para mais ninguém. A Trindade são três, trindade. Não existe trindade de 4. É 3. Esse dogma também é uma forma velada de desprezar os decretos de Deus. Isso aqui é implícito, e prestem atenção nisso, meus irmãos. Respondam comigo sinceramente. É desonroso ter filhos? Você papai, você mamãe. É desonroso ter filhos? Algum de vocês se envergonha de ter filhos? Ter filhos dentro de um casamento torna alguém impuro? Em Gênesis, nós lemos o decreto divino ordenado no pacto da criação, naquilo que nós chamamos de mandato social. Gênesis capítulo 1, 28, nós lemos assim: E Deus os abençoou, Adão e Eva, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ter filhos é uma ordenança divina. Foi Deus que mandou e deu isso ao homem. Ter filhos é, então, primeiro, obediência a Deus. Segundo, uma dádiva de Deus. Terceiro, uma responsabilidade muito nobre que o homem recebeu. Agora, se Deus ordenou que os casais tenham filhos, por que ele faria diferente com José e Maria? Qual a lógica? Por que as pessoas acabam implicitamente interpretando a maternidade como se fosse algo sujo, como se fosse algo que desonrasse a Maria, que tornasse Maria impura? Não, ela tem que ser a virgem, senão ela é o quê? Impura? Porque teve filhos dentro de um casamento?
Ou ela é impura por quê? Porque para ter filhos teve que ter uma relação sexual? É esse o problema? Foi da vontade de Deus, meus irmãos, proporcionar aos casais o relacionamento sexual. O relacionamento sexual ordenado por Deus dentro do casamento é algo puro, santo, desejável. O relacionamento no matrimônio não pode ser visto como se tornasse o casal impuro. Muito menos José e Maria. Hebreus capítulo 13, nós encontramos o seguinte: seja venerado, numa outra tradução, honrado entre todos o matrimônio. Seja honrado entre todos o matrimônio. E continua, e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O leito conjugal é puro, é santo, tem que ser honrado, tem que ser venerado. Sexo somente é imoral e adúltero, como diz o texto, quando a pureza do leito conjugal é pervertida. Como que ela é pervertida? Pelo uso abusivo de um ao outro, ou pelo egoísmo de um para com o outro. Quando é antecipado, feito fora do casamento, ou quando é substituído, seja pelo adultério, ou seja com iguais. Porque a Bíblia nos diz, macho e fêmea criou. Mas jamais se torna adúltero ou impuro quando é consumado. Porque a beleza na obediência a Deus. Não foi os homens, mas foi Deus que instruiu os casais, lá em 1 Coríntios, dizendo o seguinte: não privem um ao outro de terem relações. Olha, presta atenção na ordem. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem. Opa, mas espera aí. Concordem em abster-se da intimidade sexual por um tempo. Para quê? A fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Ah, mas então eles se dedicaram à oração, José e Maria, até a morte. Não! Depois, continua Paulo escrevendo, depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente. Deus faria José e Maria passarem por essas tentações em vão? Porque é algo sujo? Ah, mas o dom do celibato, pastor. Ok, existe o dom do celibato, e o dom do celibato é muito raro, e é um dom para solteiro. Não existe dom de celibato em casamento. O dogma da Sagrada Família, ele é apresentado pelo catolicismo, preste atenção nisso, como um modelo para uma vida ascética e monástica. Mas o modelo divino, o modelo de Deus, o modelo de Deus para a humanidade compreende famílias e descendência. Essa é a graça da família. Jesus fez parte de uma família comum. Uma família com pai, com mãe, com filhos, com irmãos e com irmãs. E não há nada de demérito nisso. Jesus nos chamou e nos libertou para nós sermos seres humanos comuns. E isso é glorioso. Isso é glorioso. Eu vou encerrar brevemente com esse ponto aqui, eu não vou completá-lo. Vamos redimir e honrar Maria para encerrar. Em primeiro lugar, honremos Maria obedecendo. Abra rapidamente em João capítulo 2. João capítulo 2, verso 3. As pessoas falam muito em honrar Maria, e seria muito bom que aqueles que desejam honrar a Maria verdadeira obedecessem a sua última instrução registrada. Verso 3 diz o seguinte: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho.
Eles estavam num casamento e nós encontramos Jesus aqui lembrando Maria o seu devido lugar, porque parece que ela ainda imaginava ter algum privilégio, alguma prioridade. Continua o texto. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Segura aí. Jesus, ele não está sendo rude com a sua amada mãe, de maneira nenhuma. Mas Jesus está lembrando a Maria que ela é apenas uma mulher e que ele é o Filho de Deus. Ela entendeu isso maravilhosamente bem, porque continua o próximo verso. Sua mãe então disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. É simples. Vamos honrar Maria? Vamos. Vamos pegar esse verso e guardar no fundo dos nossos corações. Fazei tudo o que ele ordenar, tudo o que ele disser, tudo o que Jesus nos ordenou. E Jesus nos ordenou o quê? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Que nós possamos ter isso, meus irmãos, em nossos corações, para que venhamos a obedecer a Deus e não a dogmas. Venhamos a obedecer o que as Escrituras, a palavra de Deus nos revela, e não o que homens insistem em ser verdade. Que venhamos a ter o nosso sentimento de respeito e de amor à ordenança divina, e não sentimentalismos causados por ensinos errôneos. Esse texto está falando sobre incredulidade. Incredulidade. E nós devemos entender que Jesus não permitiu nem mesmo uma interrupção com relação ao seu sagrado ofício para atender Maria. E ele, meus irmãos, como nós lemos na liturgia, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele veio para entregar a sua vida para nos chamar de irmãos. Nós lemos em Hebreus o seguinte: porque assim o que santifica o Pai, como os que são santificados, são todos de um, procedem de um, por cuja causa Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Que Deus seja glorificado por nós, da forma que ele merece ser glorificado. Vamos ficar em pé. Eu quero terminar orando junto com Paulo, antes de nós orarmos todos juntos. E Paulo ora o seguinte, e eu peço que os irmãos me concedam o que Paulo pede. Quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. O objetivo da pregação bíblica e do Evangelho não é glorificar uma virgindade que não se prova pelas Escrituras, mas é tratar a igreja como uma virgem pura a um marido que é Cristo. Paulo continua: espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como uma noiva pura a um único marido. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, tem compaixão de nós, Senhor, e livra-nos dos enganos. Livra-nos dos enganos que parecem poucos e pequenos na primeira vista, mas que nos afastam muito de Ti, da Tua santa palavra. Livra-nos, Senhor, de crendices, de dogmas, de ensinos humanos, e através do poder do Teu Santo Espírito nos leva, nos traz mais próximo da Tua santa palavra, para que Te obedeçamos com a fé bíblica, porque sem fé é impossível Te agradar. Livra-nos, Senhor, do desrespeito,
desrespeito à família de Cristo, desrespeito à igreja, desrespeito a Deus como Pai e a Cristo Jesus como único mediador. Livra-nos também de sermos desrespeitosos com a crença alheia, porque quando desrespeitamos a crença, desrespeitamos as próprias pessoas. Senhor, que nós tenhamos nos nossos lábios uma linguagem de amor, querendo levar as pessoas aos teus pés e não provar que estamos certos e os outros errados. E corrige-nos quando nós estivermos errados. Livra-nos, Senhor, do descaso. Livra-nos da hipocrisia. Faz com que nós sejamos verdadeiramente crentes que obedecem a Tua palavra, que obedecem a Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Livra-nos, Senhor, dos enganos com relação a casamento, a filhos. Livra-nos, Senhor, do engano de acharmos que simplesmente por termos nascido numa família de crente nós somos salvos. Glorifica, Pai, o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém.